Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecidas por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. E o verso 9, para concluir, diz assim: ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam e ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Amém? Essa semana, eu estava lendo um artigo sobre a questão de problemas emocionais, sobre ansiedade. Tenho atendido algumas pessoas que têm estado vivenciando problemas como esse. Eu encontrei um artigo que o título era As Inquietações do Nosso Tempo e Alegria como Processo Terapêutico. E eu vou ler esse artigo. Ele diz assim: vivemos em uma era marcada por rápidas transformações tecnológicas, sociais e culturais. As pressões cotidianas, a incerteza econômica, as crises ambientais e as tensões políticas são fatores que contribuem para um aumento significativo do estresse e da ansiedade na nossa sociedade. Nesse contexto, as inquietações do nosso tempo se manifestam de diversas formas, desde preocupações com o futuro até os desafios emocionais e psicológicos profundos. A busca por soluções para essas inquietações tem levado a um interesse crescente em métodos terapêuticos alternativos e complementares aos tradicionais. Entre esses métodos, a alegria emerge como uma poderosa ferramenta de cura e de bem-estar. A alegria, muitas vezes, subestimada em sua importância, desempenha um papel crucial no equilíbrio emocional e mental dos indivíduos. Aí ele fala um pouquinho sobre as inquietações do nosso tempo. Ele fala: o avanço tecnológico, embora tenha trazido inúmeros benefícios, também resultou numa sociedade hiperconectada e, paradoxalmente, mais isolada. As redes sociais, por exemplo, muitas vezes contribuem para sentimentos de inadequação e comparações constantes, né? Exacerbando estados de ansiedade e de depressão nas pessoas. Ou seja, ele começa a dizer que esse olhar para as redes sociais, onde você vê a pessoa com o corpo ideal, onde você vê o jovem ali que não tem 30 anos, já faturando milhões, leva as pessoas a fazer comparações, e essas comparações acabam fazendo com que muitas vezes as pessoas acabem adoecendo. E aí ele diz: além disso, a incerteza econômica e as mudanças climáticas geram um ambiente de instabilidade que afeta diretamente a saúde mental da população. A pandemia do Covid-19, que assolou o mundo nos últimos anos, trouxe à tona fragilidades emocionais e psicológicas, intensificando a necessidade de abordagens mais abrangentes e humanizadas para lidar com a saúde mental. Nesse cenário, a busca por felicidade e por bem-estar não é apenas um desejo, mas uma necessidade essencial para a sobrevivência emocional. E aí ele explica, ele conclui falando sobre a alegria como um processo terapêutico. Ele fala: a alegria, enquanto uma emoção positiva, tem sido objeto de estudo em diversas áreas, incluindo a chamada psicologia positiva e a chamada neurociência. Estudos indicam que experiências de alegria e felicidade podem reduzir os níveis de cortisol. O cortisol é um hormônio que produz estresse. Cada vez que você fica estressado, seu organismo produz um nível de cortisol muito maior, muito intenso. E o cortisol, ele tem uma difícil absorção. Você pode ver que pessoas que têm, por exemplo, é difícil absorver pelos rins. Você vê que pessoas que têm diabetes e tantas outras doenças, elas têm um nível de cortisol muito alto, via de regra. Então, a alegria, ela reduz os níveis de cortisol, fortalece o sistema imunológico e melhora a qualidade de vida de uma maneira geral.
Então, incorporar a alegria como parte de um processo terapêutico envolve diversas práticas que promovem bem-estar e satisfação. Atividades como a prática da gratidão, o cultivo de relacionamentos significativos, envolvimentos e hobbies e busca por momentos de lazer e descontração são fundamentais. Além disso, a terapia do riso, conhecida como risoterapia, utiliza o riso e o humor para promover a saúde emocional e física, destacando-se como uma abordagem eficaz e acessível. Uma outra vertente importante é a promoção de um ambiente positivo e acolhedor, seja no contexto familiar, profissional ou social. Criar espaços onde a expressão de alegria e bem-estar seja incentivada pode transformar a dinâmica dos relacionamentos e promover uma cultura de apoio e mútua empatia. No artigo, que ele é muito grande, ele fala sobre empresas que têm buscado isso. Grandes multinacionais no mundo têm procurado construir relacionamento entre as pessoas nessa perspectiva da construção da alegria, do lazer, para que e as empresas que fizeram isso tiveram um resultado de seus funcionários terem uma maior disposição para o trabalho, terem uma maior motivação de querer estar na empresa, um maior engajamento, né? Então, concluindo aqui, ele diz assim: as inquietações do nosso tempo são desafios complexos, que exigem abordagens integrativas e inovadoras. A alegria, muitas vezes negligenciada na busca por soluções terapêuticas, revela-se uma aliada poderosa na promoção da saúde mental e da saúde emocional. Incorporar práticas que promovem alegria no dia a dia não é apenas um alívio temporário, mas um caminho para a construção de uma vida mais equilibrada e resiliente. Ou seja, isso aqui é um artigo científico escrito por psiquiatras, psicanalistas, falando sobre a importância de se cultivar alegria no nível da nossa saúde emocional e no nível da nossa saúde física. E é interessante como as pessoas hoje têm se voltado para esse cuidado das emoções, porque nós vivemos uma época, como o próprio artigo, né, eu li há pouco, fala das inquietações, das ansiedades, das angústias que nós vivemos nos dias de hoje. É interessante que o assunto ele é tão moderno, né? Ele é tão discutido, nós vemos isso sendo trazido à tona, e nós acabamos de ler uma passagem que foi escrita 2000 anos atrás, praticamente, por um homem que estava preso, por um homem que possivelmente poderia ser condenado à morte. Ele não sabia se ele seria solto, ele não sabia se ele iria ser condenado à morte. Contudo, ele escreve uma carta cujo tema principal é o tema da alegria. Nós já fizemos uma exposição dessa carta, não sei se foi esse ano ou ano passado, agora não, foi esse ano, né? Nós já fizemos esse ano uma exposição dessa carta, uma leitura dessa carta, e nós podemos ver, né? Não sei se vocês ainda se lembram, mas a grande temática da carta aos Filipenses é a alegria em meio às mais variadas circunstâncias da vida, a alegria em meio às adversidades. Quem está escrevendo sobre alegria, ele teria todos os motivos para estar deprimido, para estar angustiado, para estar aflito. Porém, ele consegue olhar para a vida dele e para toda aquela situação que ele está passando, e ele sempre conseguiu enxergar coisas boas. Paulo consegue enxergar a graça de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus presente em sua vida, mesmo nos dias mais difíceis, mesmo nos dias mais escuros da sua vida. E essa carta, que para mim é sempre motivo de eu estar lendo, ela sempre renova as minhas esperanças, sabe? Quando eu olho para quem é o Senhor, para a bondade de Deus, para a graça de Deus, eu sempre posso ter consolo nessa bondade e nesse amor. Então, Paulo, eu selecionei esse pequeno trecho dentro do capítulo 4, né, os versos de 4 a 9, para falar exatamente sobre o tema de hoje, que é alegre-se. Alegre-se. Alegre-se em Deus. E ele começa no verso 4 exatamente dizendo isso. Ele diz o quê? Alegrem-se sempre no Senhor. Essa é a temática. Alegrem-se. Alegrem-se sempre. Em quem? No Senhor. E aí a pergunta é, o que acontece
quando nós passamos a cultivar uma alegria em Deus. E a carta nos ensina os resultados de nós nutrirmos essa alegria em Deus. Em primeiro lugar, a partir do momento que nós passamos a cultivar uma alegria em Deus, nós nos tornamos capazes de nos tornarmos pessoas mais amáveis. O verso 5, o apóstolo Paulo diz assim: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. O que é ser amável? Amável é uma pessoa capaz de nutrir sentimentos bons por outras pessoas, mesmo quando as outras pessoas não respondem de forma positiva. Normalmente, a maior parte do tempo, nosso comportamento é um comportamento reativo. Nós reagimos. Se alguém nos trata bem, nós tratamos bem de volta. Se alguém nos trata mal, tratamos mal também de volta, né? E aí usamos o princípio, né, para nos esquivarmos, falamos que é a lei da semeadura. Nos ancoramos nessas ideias. Quando, na verdade, o princípio que é válido em Cristo não é a lei da semeadura, é a lei do amor, como já foi dito aqui. Que o amor é o que nos caracteriza como filhos de Deus. É o amor que nos caracteriza quanto pessoas que são filhas do Pai Celeste, do Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós nos alegramos em Deus, nós nos tornamos pessoas amáveis, porque o amor de Deus ele começa a ser derramado em nossos corações. Imagine, você tem essa caneca e ela tem água. Se você me pedir água e eu tenho ela aqui, eu posso te dar, porque aqui dentro contém água. Mas se não a tivesse, eu não poderia lhe dar. Na maior parte do tempo, as pessoas elas não se sentem amadas por Deus. Elas não conseguem sentir esse preenchimento do amor de Deus que tudo completa em nossas vidas. E aí o que acontece? Nos tornamos vazios. E estando vazios, não podemos fazer nada, nem por nós mesmos, nem por ninguém. Mas quando nós nos voltamos para Deus, quando nós colocamos a nossa esperança em Deus, quando nós buscamos a Deus, Deus vem por meio do seu Espírito e nos enche do seu amor. E esse amor em nós pode agora ser transmitido para outras pessoas. Esse amor em nós pode saciar a vida do outro, pode alcançar a vida do outro. Essa é a dinâmica dos relacionamentos cristãos. Nós nos relacionamos com um Deus de amor, que derrama amor sobre as nossas vidas, e aí nós nos tornamos capazes de amar. Então, o primeiro resultado do nosso coração, da nossa alegria em Deus. E o que é alegrar-se em Deus, né? Porque eu estou falando sobre alegria, falei sobre alegria de uma perspectiva da saúde, de uma perspectiva emocional, mas o que é alegria no Novo Testamento? Alegria é um estado de contentamento. Alegria é um estado de reconhecimento de que a nossa vida, de que a nossa história, de que todas as coisas estão nas mãos de Deus. Alegria é saber que nós não estamos separados de Deus. Alegria é o estado em que nós estamos vivendo diante de Deus, porque nós estamos unidos a Ele. Nós nos tornamos filhos, nós fomos libertos da condenação do mundo, nós saímos da morte para a vida. E essa vida que nós temos ela para a eternidade. Jesus disse, aquele que crê em mim tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então a vida de Deus habita em nós. Ou seja, nós estamos em um estado de comunhão, nós estamos em um estado de unidade com Deus, nós estamos conectados ao Pai através do sacrifício do Filho, e nós presenciamos isso em nossa vida, nós experimentamos isso em nossa vida por meio do Espírito que habita em nós. Essa alegria, esse reconhecimento, essa dependência em Deus, esse olhar para Deus, sabendo que Ele cuida das nossas vidas, nos capacita a receber do seu amor. E recebendo do seu amor,
somos capazes de amar as outras pessoas. Segundo lugar, quando nós cultivamos a alegria em Deus, nós aprendemos a lidar com as inquietações da vida, confiando em Deus. O verso 6 e 7, ele diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, pelas súplicas e com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Quando nós aprendemos a nos alegrar em Deus, quando nós nos alegramos em Deus, quando cultivamos a alegria em Deus, nós aprendemos a lidar com as inquietações. E como nós aprendemos a lidar? Através da busca de Deus. Paulo diz: não fiquem ansiosos, não andem ansiosos, não andem preocupados, não andem desesperançosos. Não perca o sono de vocês, não deixe que as inquietações, que os problemas da vida tirem o seu olhar de Cristo. Porque a tendência dos problemas é esse. O que os problemas eles tentam fazer em nossas vidas? Eles tentam nos arrastar para que o nosso olhar ele seja um olhar focado na situação que está acontecendo. Quando nós colocamos o nosso foco nos problemas, quando nós colocamos o nosso foco nas nossas dores, quando nós colocamos o nosso foco nas situações que estão acontecendo aqui embaixo, nós tiramos os nossos olhos do Senhor. E ao tirarmos os nossos olhos do Senhor, nós não vamos conseguir ouvir a voz de Deus, nós não vamos conseguir receber a orientação que Ele tem para as nossas vidas. Lembre-se daquele momento em que 4 homens levam um paralítico para ser curado por Jesus e eles encontram o quê? Um grande obstáculo. Eles encontram uma casa cheia, uma casa lotada. Eles não conseguem trazer aquele rapaz para a presença de Jesus, mas de repente um olha para o alto. E ao olhar para o alto, ele vê que no telhado existe uma fresta, existe uma abertura, existe uma janela. Então ele resolve fazer o quê? Subir no telhado da casa, subir o homem paralítico até o telhado e depois descê-lo pela janela. E é muito interessante que a fresta estava exatamente no centro onde Jesus estava. Ao descer o homem desceu na frente de Jesus, diante de Jesus. Mas se ele não tivesse olhado para o alto, ele não teria encontrado a resposta. Se ele não tivesse olhado para o alto, ele não teria encontrado a solução. Enquanto nós mantivermos os nossos olhos nesta vida, enquanto nós mantivermos os nossos olhos nas situações que nos cercam, talvez nós não vamos conseguir discernir os livramentos e a porta aberta que Deus tem para as nossas vidas. Então permaneça com seus olhos em Deus, permaneça confiando no Senhor, permaneça dependendo do Senhor, independente da situação. A última palavra na história vem de Deus, ela não vem dos homens. O Senhor é poderoso e Senhor sobre todas as coisas. Então, por isso, Paulo diz, não fiquem ansiosos, mas pegue essa angústia, pegue essas situações que têm afligido a sua vida e o seu coração e coloque-as diante de Deus através da oração, através da súplica. E ele coloca um terceiro item que ele é importantíssimo. Ele fala com ações de graças. Ou seja, no mesmo momento em que eu tenho que pegar as minhas dores, pegar as minhas angústias, pegar aquilo que me pesa e colocar diante de Deus e colocá-la diante do altar e confessar e falar para Deus e apresentar diante de Deus, ele fala com ações de graças, ou seja, mesmo você apresentando tudo isso, mesmo você confessando, mesmo você falando, você precisa agradecer. Por quê? Porque eu estou colocando a minha situação na mão daquele que tudo pode. Eu preciso agradecer, porque agradecimento também é um ato de fé. Quando você consegue celebrar as vitórias que você ainda não vê, você está se movendo em fé. Quando você consegue celebrar aquilo que ainda não é uma realidade, e o autor aos Hebreus diz que fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção do que não se vê.
Então, quando eu me alegro em Deus, quando eu consigo agradecer a Deus por aquilo que eu ainda não vejo, eu estou me movendo em fé, porque eu estou crendo que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que eu penso ou do que eu imagino, segundo o seu poder que opera em nossas vidas. E aí ele diz, como resultado, a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o seu coração e a sua mente. E a palavra guardar aqui no grego é a mesma palavra usada para um sentinela, para um guarda. A palavra grega, essa mesma palavra é traduzida por um guarda, ou seja, ele está dizendo a paz de Deus vai guardar o seu coração, vai proteger o seu coração e a sua mente, de tal forma que você não andará mais ansioso, você não andará mais inquieto, você não andará mais perturbado. A paz de Deus será aquele que irá se estabelecer na sua vida para guardar e proteger o seu coração e a sua mente. E em terceiro lugar, quando nós cultivamos a alegria em Deus, nós somos motivados a pensar de uma forma mais produtiva e saudável. Veja o verso 8 que ele diz assim: finalmente, irmãos, e essa é uma sentença conclusiva do texto, né? Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensai nessas coisas. A alegria em Deus nos tirará da negatividade e nos impulsionará a colocar os nossos pensamentos em tudo aquilo que é produtivo, em tudo aquilo que é saudável em nossas vidas. Veja só, ele enumera cerca de 7 a 8 virtudes. Ele fala, ó, tudo que for verdadeiro, ou seja, não dê ouvidos às mentiras. Tudo que é verdadeiro. Às vezes, nós ficamos atrás de fofocas, nós ficamos atrás de querer ouvir coisas que não são a realidade sobre o nosso respeito. De repente, alguém falou alguma coisa má de você, e isso não reflete quem você é, mas você coloca seu coração e seu pensamento naquilo, e isso não é uma verdade. Então, Paulo está dizendo, se não é verdade, tira fora da sua vida, para de pensar nisso, pense no que é verdadeiro. Tudo que for nobre, o que é nobre? Honrado, tudo aquilo que traga honra, tudo aquilo que traga celebração para a sua vida, tudo aquilo que tenha valor, pense em coisas que agregam valor na sua vida. Tudo que for correto, ou seja, tudo que for íntegro, tudo que for inteiro, tudo que for puro, ou seja, deixando de lado tudo que é impuro, parando de nutrir impurezas em nossos pensamentos, e as impurezas são maldades. Muitas vezes nós alimentamos mágoas. A mágoa não é um pensamento puro, é impuro. A ira, a cólera, o ressentimento, a amargura, a falta de perdão, todos esses sentimentos são impuros na nossa vida. E quanto mais nós nos agarramos a eles, é como se nós estivéssemos caindo numa areia movediça, sabe? Nós vamos afundando, sendo afogados por eles. Então, tudo o que é puro, e ele diz tudo que é amável, tudo que for de boa fama, se for algo digno, excelente de louvor, pense nessas coisas. Mude a direção dos seus pensamentos. A alegria no Senhor. Quanto mais você se alegra em Deus, quanto mais você coloca os seus olhos em Deus, sua esperança em Deus, mais Ele te impulsionará, mais o Espírito Santo do Senhor em você irá te mover para aquilo que é excelente sobre a sua vida. Mas se tiramos nossos olhos no Senhor, se ao invés de nós cultivarmos a alegria que vem de Deus, cultivarmos a tristeza, a amargura, o ressentimento que existe nesse mundo, nós não poderemos experimentar essa renovação na nossa mente. E um dos grandes desafios da jornada cristã é a renovação da mente. Você já foi justificado de uma vez por todas.
Essa é uma obra que Jesus fez de uma vez por todas. Você recebeu a vida eterna de uma vez por todas, porém a renovação da nossa mente, que é um aspecto da santificação da nossa vida, é diário. Eu preciso tomar cuidado com o que eu penso e com o que eu falo e como eu ajo todos os dias. O pensar me leva a falar, o pensar me leva a agir. Então, eu tenho que estar cuidadoso sobre os meus pensamentos, sobre as minhas palavras, porque eu vou agir de acordo com aquilo que eu creio, com aquilo que eu falo. Então, essa renovação ela é diária. Você vai ver inúmeras passagens no Novo Testamento, Paulo, principalmente nas cartas paulinas, fazendo uma exortação à transformação da nossa mente. Você pega Romanos 12:2, que foi um dos temas da nossa conferência profética. Rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. À medida que a minha mente é transformada, à medida que meus pensamentos são mudados, eu começo a experimentar toda a boa vontade de Deus sobre a minha vida. Com isso, eu concluo dizendo que a alegria ela nos levará a experimentar o cuidado de Deus em nossas vidas, nos levando à certeza que o Deus de paz, como Paulo encerra no verso 9, Ele estará conosco em nossa jornada diária. Deus estará com você. Ele não irá te abandonar em nenhum momento da sua vida. Então alegre-se em Deus. Com isso, nós vemos que a alegria em Deus, ela nos torna, em primeiro lugar, amáveis, em segundo lugar, confiantes e em terceiro lugar, saudáveis. Amém? Queria que você fechasse seus olhos, inclinasse sua cabeça. Oremos a Deus. Pai amado, quero apresentar a vida dos teus filhos nesta noite. Quero te pedir, ó Pai, que o Senhor venha sobre nós e implante em nós esta alegria. A alegria de te servir, a alegria de te adorar, a alegria de poder estar na tua presença, a alegria de saber que tu tens o controle da nossa vida, da nossa história, que os teus pensamentos são pensamentos de paz e não pensamentos de mal a nosso respeito, que a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável, que tu és o Pai de amor, que tu és e permanece fiel mesmo quando nós somos infiéis, que a tua palavra é viva e eficaz e que a tua palavra ela não voltará vazia, mas ela prosperará naquilo que é a tua vontade, naquilo para que ela foi enviada. Senhor, mediante essa alegria, leva-nos a experimentar cura, restauração, leva-nos a uma fé e a uma confiança renovada em Ti, Senhor. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém.